700 milhões em reforços, né? Calma, Felas. Reforços? Sabor contratação. Ótimo zagueiro, né? Você disse zagueiro. Felas, tá assistindo o jogo não, Felas? Sabor centroavante. Sabor atacante. Grande contratação. Veio da Premier League. Meio campista absurdo. Aí que você se engana, Felas. Sabor primeiro volante. Sabor volante. Treinador. Treinador maior da história, sem nenhuma discussão. Sabor treinador. Sabor coaching. Que desfrutem, que nós também já desfrutamos e agora vamos 24 horas que daqui a 3 dias há jogo outra vez. Muito obrigado ao técnico. Saiu um ponta, o Estevão. Contratamos 2. Kundo e o Sosa, juntos, custaram mais de 150 milhões. E um a gente contratou ainda antes. Não. Aí também é sabor. Sabor ponta. Não se trata do ponta. É sabor ponta. Está vendendo refrescos? Você entende? Laranja de limão, de tamarindo, do que você quer? De nada. Obrigado. Fala, meus amigos. Quando surge boa, dava pra fazer mais ironias, dava pra fazer muito mais aí comparações. E eu usei do elemento de ironia porque eu acho que, assim como eu, vocês também não aguentam mais falar sério sobre alguns temas, né? Sobre o nosso 5 ser o atacante, o nosso atacante ser o 5, o ponta ser o lateral fazer o zagueiro. É isso que aconteceu em boa parte do tempo, e quando a gente traça as comparações diretas com outros técnicos, a gente vê que foi o que atrapalhou de fato o trabalho do Abel Ferreira. Se você é novo aqui, eu vou pedir para deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E sim, quem estava numa transmissão ao vivo um dia depois, na verdade naquela madrugada da perda do título do Flamengo, viu que eu surtei ali com o Abelizado, que tava falando, não, peraí, você tá querendo me dizer que o ponta não tem que marcar a lateral? Olha o ponta. Aonde tá mais aquecido foi onde ele predominantemente guardou posição. Olha que legal. É o ponta, né, mano? É o ponta. É o ponta, cara. Dia que vocês estavam na live, comenta aqui pra mim quem tava, tá? Pra eu não ser repetitivo. Vocês vão lembrar que eu mostrei time a time, eu nem escolhia o time e nem escolhi o confronto. O que que eu fiz aqui? Peguei os últimos confrontos pra ninguém ter dúvida e falar assim: "Ah, mas você escolheu, você manipulou". Não, eu peguei os últimos confrontos, por exemplo, Mônaco e PSG, Barcelona e Alavés, Milan. Eu não fiquei olhando, eu só peguei e fiz isso de novo. Ó, Kvaratskhelia e o Lee. Olha o posicionamento. Enquanto o Kvaratskhelia é o ponta, o Lee guarda um pouco mais de Felipe Anderson. Pensa assim, tá? Barcelona, você tem o Yamal e o Rafinha. Mas é legal. Eu não vou fazer isso aqui, porque vocês têm condição de fazer a mesma coisa. É só ir lá, clicar no jogador e ver. Sistemas e times que jogam com ponta. Aí você pega o Milan, ele não joga com ponta. Olha como joga o MLE e o MLD. Ou, tá? Alas. Escolham aí. Beleza? Aí vem com um meia de articulação, um meia de ligação e um volante meia de ligação. Olha só os alas do Milan. Não estamos falando de uma equipe, tá? E que nesse jogo sofreu muita pressão da Lazio. Se a gente pegar aqui, por exemplo, como exemplo a Lazio, olha só onde jogou um ponta, onde jogou o outro ponta. Então assim, nós estamos falando de futebol italiano que tem muito da cara, né, do treinador do Palmeiras. A Roma e o Napoli. Eu peguei aqui sem dúvida são 2 pontas, né? Tanto o Lang quanto o Neres. E olha só, aqui sim você vê que nessa partida onde Napoli teve muito mais volume aparentemente e a Roma um terço final, você tem de um lado o David Neres e do outro lado o Lang, um pouco mais parecido com o cenário que você vê no Palmeiras. Agora, do Real Madrid, do Vinícius Júnior, é isso aqui, ó. Isso aqui era o Estevão, isso daqui é o ponta que o palmeirense queria e gostaria de ver, né? Isso aqui, isso daqui, tá? Agora, Corinthians e Botafogo, numa temporada que o Botafogo não tem constância, olha aqui numa partida 2-2, tá? Porque a gente poderia pegar outras partidas e ver como é que tá o posicionamento do Arthur, que nem é aquele ponta rabisqueiro, driblador, é mais um cara que necessita puxar por dentro. Então, tá aqui, ó. Eu, então, peguei o Bayer também, Luiz Dias,
e o Leonard Carroll aqui, sei lá como é que fala. Olha isso. Agora eu gostaria que vocês pegassem todos os jogos da temporada e fossem levantar o Palmeiras. Vocês vão me dar muita razão e vão ficar com vergonha do que esse técnico faz com o time do Palmeiras. Vocês vão ficar com vergonha, ou seja, é sabor de ponta. Para quem assistiu o vídeo vai entender a referência. Sabor de contratações, sabor de técnico. Vitória e Mirassol, numa partida que o Mirassol perdeu. Olha os pontas do Mirassol, Alisson e Negueba. Tá vendo que eu peguei só dos últimos jogos? Eu não escolhi jogo. Aí do Palmeiras aqui eu peguei algumas referências das últimas partidas pra gente ver. A primeira, 2-0 contra o Santos. Ramon Sosa e Maurício, olha só. Olha isso. 2-0, tá? Partida que ganhou. A partida que perdeu, olha onde foi o Felipe Anderson jogar. Contra o Santos, hein? Aí você vai falar pra mim que ele foi ponta aí. Tá bom, tá bom. LDU, Rafael Veiga e Felipe Anderson. Olha o posicionamento do Felipe. Olha o posicionamento lá do Veiga. Aonde eles mais guardaram posição? Trancando as laterais. E se você não entende isso, meu amigo, desculpa. Vai estudar. Vai estudar. Tá? A ferramenta está em acesso para todo mundo aí. Gratuitamente. Gratuito. Maurício e Felipe Anderson na partida contra o Cruzeiro do 0-0. Olha só. E a gente poderia vir aqui e não precisa escolher. Você vai clicar no Palmeiras. Você vai pegar jogos aqui. Você vai vir pro lado aqui, ó. Vai pegar jogos mais antigos, entendeu? Você pode pegar jogo até que o Palmeiras venceu o River Plate bem. Aqui, ó. E tentar ver como é que foi o Felipe. Que aí sim, ó. Mais ofensivo. E como foi o Andréas Pereira. Ainda, lembra? Aberto pela direita. Então, assim, esse retrato dessa época aqui, ó. Dessa página aqui, ó. Essa é a página na qual o Palmeiras estava bem, ó. Ó, tá vendo? Não tem uma derrota. Não tem uma derrota. E quando você chega aqui no 4-1 contra o Internacional, por exemplo. Tá vendo? Eu gostaria de ser refutado aqui. Eu gostaria. Porque quando a gente estava bem, nós tínhamos uma situação com nossos pontas. É engraçado, né? Quando a gente passou a voltar a jogar reativo, você pode ver. Eu tô deixando aqui para vocês. Era importante que vocês compartilhassem isso daqui. O Abel Ferreira, ele dava pra gente fazer com calma em live e ver o momento da virada de chave que eu pressuponho que foi aqui, ó. Que foi aqui. Tá? Desculpa. Que foi aqui, ó. Ele vem ganhando, aí ele tem um jogo com o Flamengo, na qual esse jogo ele entra com Maurício e Felipe Anderson. Felipe Anderson jogou e defendeu. Aqui pra mim é o ideal. Se ele tivesse isso aqui, pra mim era o ideal. Daqui pra frente, meus amigos, esse técnico ele perde total as convicções, total. Ele faz uma partida contra o Flamengo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que dá um pouquinho de trabalho fazer isso aqui no ao vivo. Ele perde essa partida, daqui pra frente não tem mais convicção. Você tem os 4-0 na LDU, sim. Toma os 3-0 antes. Vem com o 0-0 Cruzeiro. O próprio Juventude não foi um jogo bom. Foi um jogo que a gente venceu. E aí a convicção vai pro espaço. Então, se vocês repararem, o Palmeiras que todo palmeirense gosta, o Palmeiras que dá orgulho, Palmeiras que de fato dá orgulho ao seu torcedor, não é isso daqui. E as semelhanças de como esses jogadores jogam aqui. E sim, o Palmeiras que tem o seu ponta jogando como ponta. Por quê? Porque o time grande ele pode até perder o jogo, mas você pode acompanhar que quando não for assim, o Bayern perde ou fica perto de perder. Quando não for assim, o Real Madrid aqui empatou o jogo, ele perde ou fica perto de perder. Quando não for assim aqui também, ó, do Yamal e Rafinha, o mais o Yamal, porque o Rafinha todo mundo sabe que desde aqui, de quando saiu do futebol brasileiro, é um ponta-meia. O Yamal já é o ponta-ponta. Quando não for isso, quando você vê o Yamal com o mapa de calor aqui, alguma coisa deu errado. E o que acontece? Foi uma temporada que os nossos pontas jogaram aqui, com sabor de ala. E desde a última, e desde quando tinha o Dudu, o Abel Ferreira não sabe fazer o território dominante à frente da linha de meio campo. A gente fala em todas as lives. E aí fica um monte de abelizado e apaixonado pelo técnico, tentando e procurando motivos para discordar, mas a gente tá competindo, mas ele ganhou 2 Libertadores, então vai treinar você. Não é caso de treinar eu, não é caso de voltar ao passado. É caso de vocês entenderem isso daqui, que o bom Palmeiras, que vocês tanto falam de 22, que ganharam, que era uma academia, jogando com seus pontas mais para frente, ó, desafogando, né, o meio campo, retendo bola no ataque. Então eu separei vários times e não escolhi
Isso daqui, se você for pegar jogo do PSG, onde o Kvaratskhelia não tiver isso aqui, o PSG não foi bem. O PSG não foi bem. E só que a gente teve uma temporada na qual boa parte do nosso tempo, seja qual for o ponta, não jogou como ponta, jogou como ala. O Palmeiras não fez uma boa temporada. Se você só olhar para números, fez. Porque os outros foram piores. Ponto final. Agora, se você olhar para o que o Palmeiras pode entregar, para o processo técnico do time, e só para lembrar, Abel Ferreira, você tem que estar de volta dia 2 se você continuar aí, tá? A gente vai olhar se você vai estar de volta dia 2, 3, 4, não sei quando que vai definir, porque o Palmeiras vai ter só 10 dias de pré-temporada. Vamos ver qual vai ser a desculpa, gente. Vamos ver até onde vai o estoque de desculpas do técnico, né? Sabor, treinador. E é isso que muita gente não está preparada para ouvir, ou não quer ouvir, ou na verdade assim, a mensagem é a correta, é essa, mas de repente sou eu o mensageiro, então vindo de mim, vamos ter que esperar o Zinho falar na televisão, vamos ter que esperar o Alex falar, vamos ter que esperar o Felipe Melo falar, aí as pessoas vão escutar, mas é isso que tem acontecido durante toda a temporada, esse ano e no ano passado do Palmeiras, e por isso que o Palmeiras ficou um time desinteressante na temporada, ficou um time de intelecto duvidoso, do seu treinador perder a moral, inclusive com as lideranças do time. Então, o vídeo que mostra ali o Gustavo Gomes e o Abel Ferreira, não só do Gustavo Gomes, mas o próprio Vitor Roque, será que é por quê? O Gustavo Gomes tendo que virar atacante, o Vitor Roque deslocado à ponta para brigar com o Varela. É inteligente isso? É inteligente? Agora, os caras ainda cumprem aquilo que o Abel quer. Só que eu te pergunto, foi inteligente todo o planejamento do Palmeiras para a temporada de 2025, antes do Mundial e pós-Mundial? Não, não foi. Não foi. O Abel trocou o sistema porque ele quis. O Abel desconfigurou aquilo que estava dando certo porque ele quis. Elementos e jogadores para praticar o mesmo futebol dentro do mesmo sistema ele tinha, mas ele preferiu inventar. O Maurício, ao invés de ser um cara mais perto lá da área, passou um cara a ser mais longe da área. Se você pegar o mapa de calor do Maurício durante toda a temporada, você vai perceber que ele ficou mais defensivo do que ofensivo. Felipe Anderson é o símbolo disso. Vocês viram a jogada que ele é capaz de fazer dentro da área? Então, só que ele fez muito mais esse tipo de jogada cobrindo o nosso lateral. E aí você reclama que ele não está sendo decisivo. Por que será que ele não está sendo decisivo? Sabor, treinador. Então, pessoal, a gente está aqui com o vídeo do Verdão Sempre de ontem, do Júlio. Presta atenção nessa declaração aqui, do Abel Ferreira, que não é a única, tá? Temos mais declarações para juntar com as questões de planejamento, certo? Ah, porque o Flamengo tem um time pronto. Ah, porque o Botafogo colocou investimento. Tem muita coisa para falar. É uma parte 1 do vídeo. Lá pro dia 17 de dezembro, depois da temporada, depois de Copa do Brasil, depois de Mundial de Clubes e Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer um bem maior. Vai dar uns 30, 40 minutos de vídeo, então peço para você deixar o like nesse. E eu quero ver quem discorda dos elementos do vídeo, o que vocês vão usar aqui. Eu quero ver. Lógico que eu quero muito mais a galera que tem reclamado disso comentando aqui. Mas aqueles caras que acham que o trabalho do Abel Ferreira não há reparações, eu quero ver o que vocês vão usar como elementos aqui. E quem quiser o vídeo, comenta aqui e faz, tá? Aqui para aparecer no vídeo, beleza? Ano passado... Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você Como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se... Qual foi o último cruzamento decente rasteiro? Ou alguns que o Palmeiras fez? Quantas vezes você viu a gente triangular dessa declaração do 0-0 do Botafogo pra cá? Quantas vezes você viu triangulações, linha de fundo, cruzamento rasteiro e arremate igual do Veiga? Eu também nem lembro. O que ele não quer falar pra vocês que é o jeito mais fácil de trabalhar esse. O jeito do Diniz é muito mais difícil. Não tô falando que ele é melhor, tô falando que os jeitos. Você preparar um time reativo é muito mais fácil. Muito mais fácil. Que combinações? Não tem combinações? Muitas vezes a bola vai do goleiro direto, pô.
Não tem combinações nenhuma. fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso tá é uma deixando de história- trabalhar a bola no chão para Vendo, palmeirense? Ele falou aqui, vai continuar a fazer. E se ele ficar mais 2 anos, é isso que vocês vão assistir. O Palmeiras vai continuar a fazer a mesma coisa. A não ser que ele dê o bracinho a torcer, o cotovelinho a torcer e trabalhar diferente. Caso contrário, ele vai trabalhar do mesmo jeito nos próximos 2 anos. Por isso que eu desejo muitas vezes que fique até 27, para até aí vai dar tempo de todo mundo perceber. Porque tem gente que ainda não percebeu a pobreza intelectual que é esse time, mesmo com peças boas. Vai dar tempo. Vai dar tempo. cruzar muitas bolas. Parece que é um time que não trabalha a jogada, o É a Palmeiras. sua opinião, entendo, é a sua opinião. Que o Abel respondeu o Pedro Marques. O problema segue, galera. Até agora. O problema não desapareceu. Em 2025 continuamos com o mesmo. Vai mudar para 2026? Não, não vai mudar, Júlio. Júlio, não vai mudar. Não vai mudar. O Felipão fez o seu trabalho a carreira inteira do mesmo jeito. E, de verdade, era menos do que isso. O trabalho do Felipão, a gente pode trazer várias referências pra vocês, que era muito menos reativo do que o Abel tá usando. Há anos. O Abel ganhou assim, foi campeão assim, e de verdade, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Não vai mudar. No Palmeiras, ele não vai mudar. Por quê? Porque tem uma zona de conforto parecendo aquele colchão king size. Quando um se mexe, o outro não sente. Então é uma zona de conforto bizarra. Pra que ele vai mudar? Tá em dia salário, não tem cobrança técnica de ninguém. Quem fala é maluco. Pra que ele vai mudar? Não vai mudar, Júlio. Não vai mudar. Excelente vídeo do Júlio, viu? O de ontem. Excelente vídeo. Verdão sempre. Verdão sempre, o canal aqui no YouTube. Sabor treinador. E meus amigos, aqui ó, vamos lá, uma conclusão, que todo vídeo meu eu procuro deixar uma conclusão aí, tá? O que muita gente chama de solução foi o problema da temporada, que foi o técnico. Quando a gente olha o meio externo, torcedores, imprensa, comunicadores, apontam muito mais para um trabalho do Abel que ficou mais uma vez faltando do que propriamente os jogadores. A gente não tem visto um cenário da crítica em cima do atleta, porque veja, é desumano você criticar o Gustavo Gomes, que está tentando... É como você criticar aquele goleiro que bateu desespero e foi para a área tentar fazer o gol de cabeça. É a mesma coisa o Gustavo Gomes. Eu não tenho que criticar o Gustavo Gomes, eu tenho que criticar quem faz o processo de organização do time, que está deixando a desejar. E muito. E nós temos aí um vídeo de pelo menos, nas minhas contas vai dar de 36 a 50 minutos, vai. O mínimo deu 36, porque só de arquivo bruto tem 36. Fora um pouco de opinião que a gente vai trazer de tudo que o Abel fez nessa temporada, de joguinhos com a cabeça do torcedor. Prometendo uma situação, entregando outra. Na hora que os atletas estavam bem, ele puxava o moral para baixo. Ou seja, eu sei que eu não posso elogiar muito aqui, senão ele vai parar de me entregar. E parou de entregar sem elogiar. Parou de entregar sem elogiar. Mudou o sistema de jogo. Quando ele encontra um sistema dentro do 4-4-2, 4-1-3-2, 4-2-3-1, mais ou menos isso, porque flutuava entre esses sistemas. O Palmeiras tem problemas de falta de jogador ali, ausências, e ele não entendeu que o Murilo era para ser um reserva na temporada, porque sim, em temporada Bruno Fux foi melhor, mas eu não contrataria Bruno Fux. Tá saindo notícia agora do Vitão, né? Que também vai custar milhões e milhões aí pro Palmeiras. O Gustavo Gomes precisa de um parceiro mais jovem. O Bruno Fux é esse parceiro mais jovem, mas não é aquele zagueiro de pegada. É um zagueiro mais técnico. Se ano que vem a gente trazer aí trouxer o Vitão, é pra gente ter uma dupla de zaga, porque foi isso que consagrou o trabalho do Abel. É igual quando as pessoas falam assim, a saída de 3 simulada com um lateral foi o que consagrou o Palmeiras, que o Rocha fazia. Isso daí é melhor. Só que lá ele colocava 2 laterais, lembra? Porque ele precisa do quê? Por que ele colocava 2 laterais? Eu dou a profundidade com o Mike, mas eu preciso que alguém que marque pra mim os corredores. Ele segue fazendo isso até hoje. Mais ou menos é um trabalho semelhante com o Cruzeiro. Se você for olhar o mapa de calor de Christian, que era volante, meia de ligação, que se transformou no ponta, é mais ou menos parecido com o que o Abel faz. Então, às vezes usa o Arroio pela esquerda e o Christian pela direita. Às vezes usa o Mateuzinho aberto pela esquerda e o Christian pela direita. Ou seja, são meio campistas e não pontas. Agora, o Palmeiras tinha um jogador extremamente interessante, que era o Estevão, e a gente falou, esses atletas que o Palmeiras trouxe para simular o Estevão, eles não pisam na linha de fundo. Quantas jogadas você viu do Facundo na linha de fundo? Eu vi a do Alan contra a LDU. Aquela é a jogada do ponta raiz de linha de fundo. O Palmeiras não faz mais essas jogadas. O Palmeiras não vai à linha de fundo cruzar a bola para trás, cruzar rasteiro. Não aproveita a profundidade de campo. E quem é que faz isso para você? Nas laterais, os laterais. No ataque são os pontas.
Então o Palmeiras acha 2 atacantes e não tem mais ninguém. O Palmeiras poderia muito bem, parte do tempo, jogar numa 4-2-4 full ofensiva, que o Flamengo utilizou em alguns momentos. Um volante, um meia de ligação, 2 pontas abertos e 2 atacantes. Por que não no futebol brasileiro? Vai falar pra mim que não dá? Você desce na 4-4-2, ataca na 4-2-4. Mas aí o treinador do Palmeiras, ele tem as convicções claras, né? Das rotas de ataque. Sabe qual que é o pior de tudo? A gente desgasta mais o atleta assim. O atleta não tem a bola. É sempre correndo, é sempre se desgastando, é sempre 2, 3, 4, 5, 10 tiros por partida que o seu atacante faz e não vê a cor da bola. Não vê a cor da bola. Aí você vê uma perda de liderança bem clara e evidente no vídeo do Gustavo Gomes, onde o Abel Ferreira busca o Gustavo Gomes, procura o Gustavo Gomes e o Gustavo Gomes evita contato. Aconteceu também com o Veiga. Estamos criando isso e eu quero ver quem vai me desmentir. Jogadores de saída, Veiga, Murilo. Então, de saída, Bruno Rodrigues, eu vou até falar, ó, Bruno Rodrigues vai jogar na Chapecoense ou no Mirassol, o Murilo eu não sei pra onde vai, o Everton é Bahia ou Grêmio. Por quê? Porque a gente fica sabendo das coisas. O Murilo insatisfeito, eu quero ver se vão desmentir essa informação aqui do final do vídeo. Eu quero ver quem tem coragem de desmentir. E aí, pra gente não acertar 100%, sabe o que eles fazem? Não dão o bracinho a torcer, segura o jogador, igual foi com o Marcos Rocha, só pra não acertar a informação, mas vocês podem me cobrar no que vem. Fora o que eu tô esquecendo aqui. Fora jogador que eu tô esquecendo, o Aníbal de saída também, que já tinha notificado um pedido de saída, mas o clube segurou. Os problemas do Aníbal eu não sei pessoalmente qual foi. Então assim, você ainda vai ter outra reformulação, ou seja, outra zona de conforto. Não, estamos tirando jogadores que não performaram. Quem não performou foi o técnico. Ou até o próprio Murilo poderia ter performado muito melhor aí. Quem não performou foi o técnico. Não foi jogador. Vai trocar jogador, sabe pra quê? Pra dar mais chance pra ele performar no ano que vem. Esse é o fato. Agora vamos ver se ele vai se agarrar nas convicções burras que o arrastou durante toda a temporada ou se de fato ele vai colocar a mão na consciência e falar: eu sou parte do problema. Eu falei que quando era parte do problema não ganhasse nada ia sair. Pelo menos não vai sair, não vai cumprir o seu papel. Eu sou parte do problema, eu vou trabalhar, vou chegar aqui antes. Vamos ver se ele vai ter hombridade de chegar antes ou se de novo ele vai chegar depois. E aí vocês aí achando que ele vai mudar, que vai mudar. Tá bom, meus amigos, ó, isso aqui só sobre um pequeno problema, que são os pontas e as nossas laterais de campo, que dentro da engrenagem ofensiva não é um pequeno problema. Quem acompanha futebol de perto, quem gosta de futebol, quem acompanha e compara com outros times, a gente não pode ter a comparação com a Inter, aonde o seu zagueiro lá, o lateral pela direita tem um mapa de calor melhor do que o do Felipe Anderson ofensivamente falando. E eu nem vou mostrar aqui porque dá trabalho, vai lá ver você. Você tem noção que a Inter joga com 3, 5, 2 alas e tem muitas vezes um zagueiro lá atrás e esse zagueiro ataca mais que o Felipe Anderson? Até quando, velho? Vocês vão ficar achando que o problema é o mensageiro? Vai lá olhar, cara, faz o trampo, vai estudar, pega essas plataformas que são gratuitas e vai ver se eu tô falando besteira. Tem time do futebol europeu que joga com 3 zagueiros e 4 à frente, 3-4-2-1, que um desses zagueiros aqui... Vocês vão lembrar, na época que o City utilizava o Gvardiol às vezes e utilizava o Walker. Era papo de você pegar o mapa de calor do Walker e ele atacar mais que o Felipe Anderson. Isso é normal? É normal na cabeça de vocês, que nunca quer ganhar o Mundial. Porque eu quero ganhar, eu acho que isso tem que ser melhorado. Na cabeça de vocês que acham que é impossível ganhar o Mundial de Clubes, não é normal. Na minha cabeça, que eu vejo que esse é o problema dos times brasileiros, quem acertar isso vai ganhar o Mundial. Agora, se achar que o treinador... pode dar chutão, ligação direta num time riquíssimo como o Palmeiras? Sacanagem, meus amigos. Sacanagem. Sacanagem. Simples assim. Essa é a conclusão que eu deixo pro vídeo. Quero que você compartilhe, chegou até o final, porque isso ajuda o meu trabalho. É pra esse vídeo pegar 20, 30 mil visualizações. E o outro mais. Pra pelo menos pegar parte da nossa torcida e fazer ela pensar. Não é pra concordar comigo, não. Pensa. Vai procurar as referências. E veja se eu tô falando alguma besteira pra você. E hoje é o Abel e o próximo treinador, se fizer essa mesma cagada, será citado também, como a gente cita todos. Trabalhou legal, trabalhou pra cima, fez o Palmeiras um time vitorioso, vencedor, ousado, interessante, a gente vai elogiar. Fez essa merda, a gente vai criticar como foi com o Marcelo Oliveira em 2015. O time hoje joga pior que aquele. E o Marcelo Oliveira foi trocado pro Cuca chegar e ser campeão brasileiro. Então é só pensar. O do Felipão de 2019 não jogava tão mal assim. Não jogava tão mal, já que as pessoas vão ficar preparando o terreno pro Abel. Não, veja, ficou em segundo. Então, enquanto trocou o Felipão, a gente não tava brigando com o Flamengo. Depois botou o Mano Menezes, a gente ficou, se eu não me engano, naquele campeonato em terceiro, porque o Santos pegou a segunda colocação.
O Cruzeiro tá um pulo de pegar. Só não pegou porque ainda não é um time equilibrado. Porque senão já teria passado o Palmeiras faz tempo, poderia até ter batido o campeão brasileiro. Deixa o like, deixa sua opinião aqui, eu quero ver os comentários. Um avante palestra, tamo junto, até a próxima. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu, sabor, temporada de 2025.